Nós nos orgulhamos das nossas maiores construções, arranha-céus que tocam as nuvens, pontes que cruzam oceanos. Mas e se eu te dissesse que, para uma civilização verdadeiramente avançada, nossas maiores obras são como castelos de areia? A engenharia do futuro não se mede em metros, mas em diâmetros planetários. Bem-vindo à era das megaestruturas. Quando olhamos para a ficção científica, vemos visões de um futuro onde a humanidade não apenas viaja pelo espaço, mas o habita em uma escala monumental. Não estamos falando de pequenas estações espaciais, mas de estruturas tão vastas que desafiam a imaginação. E a ciência teórica já começou a traçar os planos. Vamos analisar algumas delas. A mais simples e talvez a mais transformadora seria o anel orbital. Diferente de um elevador espacial, que é um único cabo, imagine um anel de aço ou compósito de carbono, construído em órbita baixa ao redor do equador da Terra. Um rotor magnético dentro dele giraria a uma velocidade superorbital, e essa força o manteria flutuando estavelmente sobre a atmosfera, como um bambolê gigante que nunca cai. Conectado à superfície por elevadores, o anel orbital seria a espinha dorsal de uma nova era, reduzindo o custo de acesso ao espaço a quase zero. Seria a nossa rodovia para o sistema solar. Mas por que parar em uma rodovia? Uma civilização em crescimento precisa de energia. É aqui que surge o enxame de Dyson. Popularizado na ficção, a ideia realista não é uma esfera sólida, mas uma nuvem de bilhões de satélites e painéis solares orbitando o Sol, coletando uma porcentagem gigantesca de sua energia. Para construir provavelmente teríamos que desmontar um planeta inteiro, como Mercúrio, para obter a matéria-prima. Com essa energia, uma civilização se tornaria tipo segundo na escala Kardashev, com um poder energético que nos permitiria realizar feitos hoje considerados divinos, resolvendo para sempre a crise energética e de recursos. E para viver, poderíamos construir um cilindro de O'Neill ou um anel de Stanford. Imagine um habitat espacial gigante, com quilômetros de diâmetro, girando sobre seu próprio eixo para criar gravidade artificial por força centrífuga. Dentro, haveria um ecossistema completo, rios, florestas, cidades. O céu seria, na verdade, a visão da outra extremidade do cilindro ou do anel, com o Sol sendo refletido por espelhos. Seriam mundos artificiais, paraísos de engenharia projetados para o conforto humano. Essas não são apenas fantasias, são os próximos passos lógicos na sobrevivência e expansão de uma espécie inteligente. Para construir um anel orbital, precisaríamos de uma quantidade de materiais que exigiria a mineração de centenas de asteroides. A engenharia seria o maior desafio da história. Mas o recurso mais escasso, o material mais impossível de encontrar na Terra hoje para realizar esse feito, não é um metal. É a cooperação humana em escala global e de longo prazo. É aqui que o sonho da engenharia colide com a dura realidade da nossa natureza. O verdadeiro desafio para construir uma megaestrutura não é a física, é a política e a economia. Pense no que seria necessário. Um projeto como um anel orbital exigiria o esforço unificado de todas as nações da Terra. Seria um esforço de séculos, atravessando dezenas de gerações. Qual sistema político que temos hoje, operando em ciclos eleitorais de 4 anos, ou sistema econômico, focado em lucros trimestrais, é capaz de planejar e executar algo em uma escala de tempo tão vasta? A construção das pirâmides ou da muralha da China, projetos monumentais para sua época, foram marcados por instabilidade política e um custo humano imenso. Uma megaestrutura seria 1000 vezes mais complexa. O risco de uma falha catastrófica seria constante. Imagine um conflito na Terra 150 anos após o início da construção. Uma nação decide abandonar o projeto, ou pior, sabotá-lo. A fragilidade de nossas estruturas sociais é o maior obstáculo. É por isso que as megaestruturas podem ser a resposta para o paradoxo de Fermi, a pergunta onde estão os alienígenas. Talvez o grande filtro que impede civilizações de se tornarem interplanetárias não seja um desafio tecnológico, mas sim um desafio social, a incapacidade de superar o tribalismo e a visão de curto prazo antes de se autodestruírem. Talvez o céu esteja silencioso porque nenhuma civilização jamais conseguiu passar neste teste de maturidade. Como damos o primeiro passo para construir um anel ao redor da Terra? A resposta não está em um laboratório de física, mas em nós mesmos. O primeiro passo para construir uma megaestrutura no espaço é construir uma megaponte de confiança e propósito comum entre as nações aqui no chão. E essa, infelizmente, é a parte mais difícil e mais importante da construção. Mas existe uma perspectiva mais otimista.
Projetos como a Estação Espacial Internacional, ISS, que uniu antigos inimigos da Guerra Fria em um laboratório orbital, ou o CERN, o colisor de partículas europeu, que é um modelo de colaboração científica global, são nossas primeiras e tímidas tentativas. Eles são a prova de que a cooperação em grande escala, motivada por um objetivo científico maior, é possível. O caminho para as megaestruturas pode ser um roteiro para nossa própria salvação. O primeiro passo seria um tratado espacial robusto e universal. O segundo, uma base lunar internacional e autossustentável, não como uma competição, mas como um projeto de toda a humanidade. O terceiro, um consórcio global para a mineração de asteroides, com recursos compartilhados. Cada um desses passos, por si só um feito gigantesco, nos forçaria a criar as estruturas políticas e econômicas de cooperação que hoje nos faltam. Talvez a própria busca por construir uma megaestrutura seja o catalisador que precisamos para nos unir. O benefício de um projeto assim, de uma perspectiva de longo prazo, é o maior que se pode imaginar. A garantia da sobrevivência e prosperidade da espécie humana por milênios. A solução final para a escassez de energia, recursos e espaço. As megaestruturas são, portanto, mais do que sonhos de engenharia. Elas são um espelho que reflete nossas limitações atuais, mas também nosso potencial ilimitado. Antes de construirmos para o alto, precisamos aprender a construir para os lados, conectando uns aos outros.